Aleluia. Deus é bom. Quem não assistiu, quem não ouviu a palavra do sábado passado, está lá no YouTube, dá uma assistida. E é joia, tá? Ela é rapidinha, mas é importante. É muito joia, nós queremos continuar nela. E eu vou estar terminando essa palavra no domingo, às 18 horas, lá na chácara. Amém? Tá, glória. Mas vamos, abra sua Bíblia comigo, onde nós terminamos. Qual foi o versículo onde nós terminamos semana passada? Foi onde? Hã? Foi esse aí, né? Foi lá em Efésios. Foi lá em... Pode ficar sentado, né? Eu já pedi para levantar as duas vezes. Hoje, se eu pedir a terceira, o pessoal vai brigar comigo. Mas eu vou ler, eu estou em pé, amém? Aleluia. Efésios 1. Efésios 1, nós terminamos nesse texto. Efésios 1, nós começamos do versículo 3, não vamos ler tudo por causa da questão do tempo hoje. Mas bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, amém? Pois o quê? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Diga aí, Deus me escolheu. Nós somos escolhidos do Senhor. Cara, que Deus, e eu peço, que é o que fala em Efésios, depois no versículo 16, não cesso de dar graças a vós, lembrando de mim nas vossas orações, e peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou. Você é um escolhido do Senhor. E o que eu tenho pedido e o que eu tenho orado sobre a igreja e pela igreja é que Deus abra o entendimento e os olhos espirituais da igreja, para que ela entenda o poder e a graça que Deus tem colocado sobre a sua vida. Que nós voltemos a ter orgulho de sermos cristãos, de ter vergonha de ser crente. Chega de ser crente de cabeça baixa. Nós somos escolhidos de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Nós somos escolhidos do Senhor. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós precisamos viver essa verdade e entender que o Senhor nos chamou e nos escolheu. Quando os olhos do Senhor passaram sobre Belém, Ele te escolheu. Quando os olhos do Senhor passaram sobre a sua família, Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. E até mesmo, quando nós estávamos lá nos nossos pecados, o Senhor nos escolheu. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, o texto que nós vamos estar hoje. Romanos. Aleluia. Romanos. Romanos 8. Aleluia. Versículo 28. Sabemos o quê? Romanos 8, 28. Você já devia saber de cor essa, hein? Sabemos que coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que são... Quantos chamados nós temos aqui? Então você é um chamado do Senhor. E Deus faz com que todas as coisas cooperem
para o seu bem. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. E quando você é chamado pelo Senhor, não importa as mentiras que Satanás tem lançado, não importa as coisas que Satanás tem falado sobre ti, você é um escolhido do Senhor. E Deus trabalha. Voltam uns 2 versículos aqui comigo, 2 versículos rapidinho. Versículo 26, da mesma maneira, quem? Versículo 26, 8:26, o que diz aí? Da mesma maneira o quê? Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda quem? Os chamados. Fazendo que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então você não é só um chamado, você tem o Espírito Santo de Deus trabalhando ao seu favor. Você tem o Espírito Santo da promessa dentro de você. Você é um escolhido do Senhor. Há uma marca da promessa de Deus sobre a sua vida, há um chamado de Deus sobre a sua vida. Deus te chamou e Ele te constituiu e Ele te elegeu e Ele te chamou. E não é como se não bastasse isso tudo, Ele ainda nos dá, Jorge, o Espírito Santo da promessa. Jorge, depois que você roubou o texto do Salim, você está sentando longe, Então, obrigado. Depois senta aí, cara, rouba outro texto dele. Jorge roubou o texto do Salim, os 2 agora estão brigados, senta longe. Mas Deus, todas as coisas cooperam, Jorge. Se não bastasse isso, se não bastasse Ele me chamar, cara, que bênção. Ele ainda dá o Espírito Santo para trabalhar em nosso favor. Ele ainda nos direciona, Ele ainda nos ajuda. E Ele diz também que quando nós não soubermos o que falar, meu irmão, Ele vai nos dar o que falar. Ele vai nos direcionar, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar ao nosso lado. Cara, é muito poder, é muita graça, é muita unção, é muita bênção. Para mim viver uma vida cabisbaixa, para mim ter vergonha, sabe, Bruno, de falar que eu sou crente, eu sou o escolhido do Senhor. E aonde eu for, o Espírito Santo, porque nós vimos isso no sábado passado, por isso que eu te digo, assista lá se você não assistiu. E nós vimos isso no sábado passado, que quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi selado com esse Espírito Santo, e esse Espírito Santo, Ele trabalha em teu favor, te dando a direção, te auxiliando, te direcionando. Sabe aquele momento que você tem que fazer a prova e não sabe o que escrever? Ele está lá te lembrando, mas tem que estudar, senão ele vai lembrar também. Não. Ajuda, dá material para ele lembrar, mas você tem que lembrar, mas ele te ajuda. Sabe naquele momento que você não sabe como resolver o problema na empresa onde você trabalha? O Espírito Santo está lá à sua disposição. Sabe aquele momento que você não sabe como agir com seus filhos? Só os pais dizem amém. Na verdade, Ele está lá para te direcionar. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele está lá para te ajudar. Sabe aquele momento que você não sabe como tratar a esposa do Fernandão? Não teve, né, Fernando? Ele não está chegando nessa fase, não. É só amor. Primeiro ano é um amor. Ele dá até ré, mano. Quarta-feira ele chegou, o carro estava lá do outro lado. Ele veio com o carro, botou de ré. Eu falei, eita, o primeiro amor é bonito. Que Deus guarde, amém. Aí a gente vai, mas sabe aquele momento que você não sabe como agir com a tua esposa? O Senhor está lá para te direcionar. Sabe aquele momento que você não sabe como agir na sua IC? O Espírito Santo está lá para te ajudar. Sabe aquele momento que você está passando por lutas e tudo está caindo ao seu redor? É aquilo que nós cantamos hoje. Muitas águas vêm, mas eu tenho o meu tesouro. Eu sou escolhido pelo Senhor. Eu posso fechar os meus olhos e pedir ajuda para o Senhor e dizer, Espírito Santo, me ajuda nesse momento. Eu posso fechar os meus olhos e Ele está ali. Sabe por quê? Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonitinho, não é por causa de nada. É porque a sua promessa, Ele prometeu, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e eu sou um escolhido do Senhor. Nós precisamos aprender e entender isso como igreja, e que Deus abra os nossos olhos espirituais para entender o potencial que nós carregamos em Cristo Jesus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu acho que essa questão que nós temos vivido nos dias de hoje, eu tenho tentado entender isso e ainda não tenho uma resposta concreta sobre isso. Mas uma das coisas que eu tenho notado, parece que nós perdemos, e lembra que eu ministrei um pouco para vocês no começo do ano, sobre a questão da morte, e alguns irmãos até esvaziam um pouco a igreja, porque os irmãos estão meio com medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se é porque a gente assiste filme, e o ator volta outras vezes, mas a nossa geração perdeu o senso de morte. Nós perdemos o senso
de urgência. Nós esquecemos que você não vai viver de novo. E o que você poderia estar fazendo para Jesus hoje, você não pode fazer amanhã. O que você podia ter feito hoje, passou. O dia de hoje passou. E a graça que Deus colocou sobre a sua vida para o dia de hoje, se você não usou, ela foi desperdiçada. Acabou. Eu não vou viver de novo o dia de hoje, sabe, vida, eu posso querer, eu posso orar, eu posso profetizar, mas eu não vou viver. Os meus anos estão passando, o cabelo está branco, o cabelo está caindo, e as coisas estão acontecendo, e eu estou chegando a uma velhice, e não adianta, o tempo está passando, e eu preciso entender, e que essa revelação caia no meu coração. Eu sou um escolhido do Senhor, eu sou o ungido do Senhor, eu sou, e eu carrego o Espírito Santo de Deus dentro de mim, a marca da promessa, a promessa de Deus na minha vida, e eu não vou desperdiçar isso que Deus tem colocado sobre a minha vida. Ah, querido, todas as coisas. Fala para o teu irmão, cutuca teu irmão, fala assim, está pegando? Todas as coisas cooperam para o bem. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Tem umas que cooperam para a gente aprender a não fazer de novo, sabia? Não é verdade? Nós como pai, às vezes, nós não damos uma lição para o menino não fazer de novo. Tem muitas coisas que vêm nesse sentido. Versículo 28, pois o que dantes conheceu, versículo 29, pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe quem que é teu irmão? Só Jesus. Eita glória. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê, Salim? Porque Ele já te chamou para a honra e para a glória do nome dEle. Não tem ninguém que é mais interessado no sucesso seu do que o teu Criador. Não tem ninguém que queira mais o teu sucesso do que aquele que te desenhou, aquele que te fez e aquele que te desenvolveu. Ele te desenvolveu para o louvor e para a glória do seu nome. Ele te fez mais do que vencedor, porque tudo o que você precisava, Ele já conquistou na cruz. E nos seus últimos momentos na cruz, sabe o que Ele disse? Está consumado, tudo o que eles precisam eu já conquistei, tudo o que eles precisavam eu já fiz, eu já os chamei, eu já os capacitei, eu dei o Espírito Santo, eu abri portas, eu fiz tudo. Você é um escolhido do Senhor. Que diremos, pois, versículo 31, acerca dessas coisas? Se Deus, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se eu fui criado, chamado para o louvor da sua glória, quem será contra nós? Quem? Se eu fui criado para isso, quem que pode ser contra nós? Aquele que nem mesmo, presta atenção, eu falo isso aqui, eu gosto muito de vinho novo, eu amo vinho novo, amo mesmo, amo muito vinho novo, mas eu não dava a vida do Caleb por nenhum de vocês. Estou sendo sincero. Tu dava a vida do teu filho por mim? Mas eu estou precisando do coração. Não, dá não. Mas Ele deu o filho dele por você. Eu não daria, Fernando, eu estou sendo sincero. Sem hipocrisia eu não daria. Eu não daria meu filho por ninguém. E olha que eu amo. Cara, mas Ele pega e entrega o seu filho para sofrer por mim e por você, para nos resgatar, para nos pagar o preço, para que eu e você pudéssemos ser mais do que vencedor. Ele faz tudo isso como se não bastasse, presta atenção, se Ele não bastasse Ele te chamar, Ele ainda dá o seu filho, para que você tenha livre acesso ao coração do Pai, para que seja reestabelecida a comunhão entre Deus e o homem. Ele sacrifica o que Ele tinha de mais precioso. Será que esse não é o motivo suficiente para você entender que Deus te ama? Será que nós precisamos mesmo de todo esse conflito que está gerando nessa geração, que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me... Para! Jesus te ama. Eu sei que virou uma frase às vezes rotineira e a gente não presta atenção nisso, mas presta atenção, Jesus te ama. De tal maneira, João 3,16, que Ele deu o seu Filho unigênito. Presta atenção, Ele não escolheu um. Ele não olhou lá e disse, não,
Ele deu o único filho. O único filho. A majestade e a formosura. Fernanda, eu tenho meditado sobre isso, sobre Jesus, cara. Nós não vamos entrar nisso, mas só um parêntese. Você acha o mundo bonito? A Terra em si, o planeta Terra? É bonita, não é? Natureza. Você já viu aquelas coisas? Cara, tu já viu as cores dos pássaros? Você já viu tudo aquilo funcionando? Cara, aquilo é tão lindo. Cara, aquilo é tão lindo, não é bonito? Jesus é a perfeição do Pai. Ele está acima de tudo isso. Para pensar. Presta atenção. Nós não estamos falando de um pássaro bonito, nós não estamos falando de alguém, nós estamos falando da perfeição da criação do Pai. Ele é a manifestação e a perfeição da criação. Jaime, eu tenho meditado sobre isso, cara. Cara, pensa num ser humano, como tudo funciona, como o rim filtra o fígado, aquela coisa toda. A gente não foi para a faculdade, não podemos falar muito, mas pensa em tudo aquilo funcionando, tudo aquilo. Ele é mais perfeito do que tudo isso. Ele é a perfeição da criação do Pai. Ele é a perfeição da criação do Pai. Não existe nada mais perfeito do que Ele. Não existe nada mais puro do que Ele. Não existe nada melhor do que Ele. O que dizer de Jesus? Ele é amor. Ele é amor. Ele é misericórdia. Ele é misericórdia. Ele é bondade. Ele é bondade. O que dizer dEle? Tanto que quando os anjos olham para ele, eles não sabem o que dizer, e eles começam a dizer: santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor, por causa da perfeição, dessa glória, dessa majestade. E ele pega tudo isso e sacrifica por amor a você e amor a mim, querido. Não é brincadeira. O cristianismo não é brincadeira, o cristianismo é coisa séria. O cristianismo não é uma brincadeira, o cristianismo custou a vida de Jesus na cruz. E nós precisamos entender isso, e nós precisamos entender a majestade da glória de Deus e o preço que foi pago naquela cruz por mim e por você, para que nós fôssemos comprados e resgatados e redimidos por um alto e precioso sangue, para nós trocarmos às vezes ele por moedas de prata. Para nós trocamos ele, às vezes vendemos ele por moedas de prata, às vezes por um momento com um amigo, às vezes por um pecado passageiro, às vezes por um momento que vai passar, e nós trocamos essa criação, essa perfeição de Deus por moedas de prata, e condenamos Judas por ter feito, mas nós fazemos pior, porque com Judas ele ainda estava longe, mas nós o levamos junto conosco nos nossos pecados e nas nossas imundícies. Querido, nós precisamos entender e abrir, e que Deus abra o teu entendimento para entender a revelação de o que o cristianismo verdadeiramente é. Cristo em nós, a esperança da glória. É mais do que vir a uma igreja, é mais do que pertencer a um corpo, é mais do que tudo isso. É um encontro verdadeiro com Jesus, o Salvador, o que transformador de vidas. A quem? Versículo 32, aquele que nem mesmo... Versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com eles todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra quem? É Deus quem te justifica. Você é um escolhido de Deus, e Ele ainda te justifica, te defende. Meu Deus do céu. E ainda algumas pessoas vêm dizer, a gente conversava no carro voltando para casa depois do culto, o cristianismo se tornou, presta atenção, Fernanda, o cristianismo se tornou no que você perde quando aceita Jesus. Mas sabe qual é a verdade do cristianismo? É o que você ganha a partir do momento que você aceita Jesus. A tua vida é transformada, o teu destino é mudado, a tua vida é prosperada, e você só tem a ganhar estando ao lado de Jesus. Mas sabe, as pessoas têm colocado uma coisa que não, aceitar Jesus você perde isso, perde aquilo outro. Mas e o tanto de coisa que você ganha? O tanto de vitórias que se abrem para você? O tanto de coisas, cara, o cristianismo não é sobre perda, o cristianismo é sobre ganho.
O cristianismo não é quanto você perde ou quanto você ganha. É o que Jesus fez por você. É a vitória que você recebe. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É Deus quem te justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressurgiu dentre os mortos, a qual está à direita do Deus Pai também, fazendo o quê? Sabe o que ele está fazendo? Vem cá, Fernando. O Fernando é como se fosse Deus. Ele está aqui do lado e fala assim: ei, dá uma olhada ali para o Mateus, está vendo ali, Deus? Dá uma força para ele, está pegando. Ele está precisando de um dinheirinho assim, sabe? Questão do casamento. Salim não libera o casamento se ele não tiver alguma coisinha, e ele está precisando tanto casar. Abençoa a vida do Salim. Mas olha o Nilo lá, cara, o Nilo é um cara tão jóia, está tentando também. Você está entendendo o que ele está fazendo nesse exato momento? Ele está intercedendo por cada um de nós diante do Pai. Ele está intercedendo diante do Pai, e ele está dizendo: Pai, olha lá, a Nete. Pô, a Nete também, cara, isso aqui sozinha, sem as meninas, está sendo tão difícil. Pai, dá uma graça sobre a Nete, fortalece a vida dela, restaura a vida dela, fortalece a vida dela. Pai, lembra também de fulano, lembra de ciclano. É isso, obrigado, filhão. É isso que ele está fazendo nesse exato momento. Sabe o que ele está fazendo nesse exato momento? Intercedendo diante do Pai por você. Sabe o que ele está fazendo nesse momento, William? Lembrando ao Pai: Pai, dá força, eu tive lá, Pai, eu sei que é difícil. Pai, eu tive lá, eu sei que é difícil. Pai, deixa eu te dizer uma coisa: Pai, fortaleça, Pai, ajuda, Pai, dá força para o teu filho, meu filho, dá força, Pai. Nesse exato momento ele está diante do Pai, te intercedendo por ti, cara. Oh, Jesus, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, o quê? Olha nos olhos do seu irmão que está do teu lado e diz: você é mais do que vencedor. Pois estou certo, aqui vem a resposta, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem no presente, nem no porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará, Fernando? Quem nos separará? Não há nada que Ele não possa mudar, não há nada que Ele não possa perdoar, não há nada que Ele possa fazer. Quem nos separará do amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele me ama e eu sou um escolhido do Senhor. Que nós entendamos isso como igreja e que nós entendamos essa verdade, essa revelação, e é o que eu peço que ali fala em Efésios. O que eu oro é que Deus abra o entendimento do seu coração para entender que tu és um amado do Senhor. É mais do que uma religião, é mais do que uma igreja, é mais do que frequentar uma igreja, é mais do que ir num culto, é mais do que qualquer coisa, vida. É um encontro verdadeiro com o Senhor e entender que você é um amado do Senhor. Que os olhos do Senhor estão sobre ti, querido. E fazendo você abrir portas para ti que ninguém pode fechar, vir lutando as suas batalhas. E se não bastasse tudo isso, ainda Ele sobe para o Pai e intercede por você. Coloca o Espírito Santo dentro de você para interceder por você. Meu querido, o que dizer? Que bondade, que misericórdia existe sobre as nossas vidas. Mas vivemos com conflitos. E às vezes com pequenas mentiras que Satanás lança no nosso coração. Às vezes por tribulações, aqui fala, tribulações elas não podem te separar, presta atenção. Coisas ruins acontecem com pessoas boas.
Não deixe que as tribulações venham te separar do amor de Jesus. Não deixe que as lutas e que as dificuldades venham te separar do amor de Jesus. Não deixe que os problemas venham te separar. Não deixe que o dinheiro venha te separar do amor de Jesus. Porque com dinheiro ou sem dinheiro, Ele continua te amando. E se o dinheiro acabar, Ele vai continuar lá. E se o dinheiro estiver lá, Ele vai continuar lá. Porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não deixe que uma crise financeira, que um problema de dinheiro te tire da presença do Senhor. Não deixa, querido, que as lutas e as dificuldades e as tribulações e os problemas e as dificuldades venham te fazer esquecer que você é um amado do Senhor. Não deixa que as feridas emocionais ou que as pessoas, a forma que as pessoas te trataram na igreja no passado, ou seja, no presente, seja quando for, não deixe que isso venha te trazer e te afastar do amor de Jesus. Eu te peço nessa noite, não deixa. Não deixa que situações, que problemas, que dificuldades, que pessoas venham te afastar do amor de Jesus. Eu não sirvo Ele por causa das pessoas, eu sirvo Ele por amor, porque Ele me amou de tal maneira que deu a sua vida por mim. E com uma prova do meu amor por Ele, com uma gratidão do meu amor por Ele, pela gratidão que eu tenho por Ele, eu o sirvo, eu o sou devoto, eu faço tudo por Ele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é pelas pessoas, Fernando, porque elas vão te trair. Não é pela igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver procurando uma igreja perfeita, não é aqui o teu lugar. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Eu sou cheio de erros, cheio de defeitos, cheio de falha. Mas venha para cá por causa de Jesus. Viva por Ele e para Ele. Faça por Ele. Para de olhar para as pessoas e esperar nas pessoas soluções, esperar a resposta. Você já tem a resposta. Você é um escolhido do Senhor. Para de esperar que as pessoas acreditem em você. Você não precisa que ninguém acredite em ti. Ele já acreditou. Você não precisa. Ele já fez. Você não precisa ninguém te dizer. E às vezes posso falar sincero. Tem uma dificuldade com esses profetas às vezes que vêm. O Senhor é contigo, eu sei. A palavra já me diz isso. Ele está contigo abrindo as portas, eu sei. Porque onde eu colocar as minhas mãos será abençoado. Porque não sou eu colocando, é Ele colocando através de mim. Eu tenho dificuldade às vezes com esses profetas que vêm muito nhenhenhê. Mano, para de depender disso. Sabe, buscando uma aprovação, entenda, você é um amado de Deus. Não precisa de um profeta colocar a mão na tua cabeça para te dizer isso. A Bíblia já diz, você é um escolhido do Senhor, um amado de Deus, um amado de Deus. Por quem? Antes da fundação do mundo, presta atenção, Ele já te escolheu. Nós vimos isso no sábado passado. Deixa eu te dizer uma coisa, William. Antes que você fosse gerado, Ele já te amou. Isso é impossível, pastor. Ele morreu na cruz por ti, antes mesmo de você existir. Ele já pagou um alto e precioso sangue. Mesmo você estando morto nos seus delitos e pecados, Ele já te amou. Vamos ficar de pé. Oh Deus. Quantos podem dizer nessa noite, eu sou um amado do Senhor? E eu acho que não existe, entenda o que eu vou te dizer nessa noite. Eu acho que não existe uma missão maior de Satanás do que roubar isso do teu coração. Porque o dia que ele roubar isso, ele vai roubar o teu senso de propósito,
Ele vai roubar o teu senso de destino. E Ele vai te roubar a vitória que Jesus conquistou na cruz por ti. O dia que Ele te convencer. Nós tínhamos uma brincadeira que o pastor Celso gosta muito de falar, né? Do menininho que tinha um cabelo verde, né? O menininho tinha um cabelo verde. Ninguém sabia por que o menininho tinha um cabelo verde. Aí um dia perguntaram, né, para ele: menino, por que você tem um cabelo verde? Ele: não sei. Tem alguns irmãos na igreja que parece que toda hora estão... Ninguém me visita. Ninguém me ama. Ninguém vai lá comigo. Para. Seja um amado do Senhor. Você já é amado por Jesus. E ainda que todos te deixarem, Ele não te abandona. E Ele não te deixa só. Você é um amado do Senhor. Pai, obrigado por nos escolher. E a verdade é que se eu fosse escolher, eu não escolheria a mim mesmo. E no meio de tantas lutas, tantas setas que nós ouvimos e tantas frases que ouvimos negativas, nós começamos a duvidar do Teu amor e começamos a esquecer da graça do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E preferimos ouvir as mentiras de Satanás do que ouvir as verdades do Senhor para nós. Mas obrigado, porque se estamos aqui nessa noite, neste lugar de oração, é porque o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que o Senhor nos ama. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. E o que eu peço para a tua igreja nessa noite é o que está escrito em Efésios, que o Senhor abra o entendimento, os olhos espirituais e o entendimento da tua casa, para entender que eles são escolhidos e amados do Senhor, Pai. Declaro sobre a tua igreja os seus ouvidos fechados para as mentiras de Satanás, mas eu declaro sobre a tua igreja os ouvidos espirituais abertos para as verdades do Senhor. Fala com teus servos, Pai, enquanto eles dormirem. Fala com os teus servos enquanto eles estiverem com seus momentos a sós. Fala com eles, Pai. Mostra para eles o teu grande amor. Mostra para eles o teu amor e a tua misericórdia. Mostra para eles que o Senhor tem marchado e o Senhor tem regido as suas vidas, que todas as coisas têm se encaixado no momento certo, que todas as vezes que eles tentaram se desviar, o Senhor trouxe de volta. Obrigado por cada disciplina, porque o Senhor disciplina o filho que ama. Obrigado, Senhor. Obrigado. E nos perdoe, porque nós temos deixado que tribulações, que lutas, que dificuldades, que problemas, que pessoas, que criaturas nos afastem do seu amor. Nos perdoa, mas leva-nos de volta a nos apaixonarmos por Ti a cada dia. Leva-nos de volta a nos apaixonarmos pela Tua presença. Leva-nos de volta a nos apaixonarmos pela beleza do Pai, a beleza de Cristo, a beleza do Filho. E traga a nós a revelação da beleza de quem Tu és, a perfeição de Deus. E que quando o Senhor voltar, o Senhor encontre a Tua noiva apaixonada. Que o Senhor encontre a Tua noiva apaixonada. Começa a profetizar sobre a tua própria vida nessa noite. Esqueça a pessoa do seu lado, isso é você e ele. Tua salvação é individual. Você sabe como é que está o teu coração, você sabe como é que está o teu amor por Ele, você sabe como é que você está.
quanto tempo você não chora de saudade pela presença do Senhor? Há quanto tempo você não chora pela presença do Senhor? Há quanto tempo que do teu interior não flui rios de água viva, chorando e clamando pela presença do teu amado? Há quanto tempo as coisas têm sido mais importantes do que Ele? Há quanto tempo, há quanto tempo, há quanto tempo, há quanto tempo? Preencha, Pai. Preencha o vazio que só o Senhor pode preencher. Preencha, Pai, em cada coração. Começa a profetizar isso sobre a tua vida. Aquele olhar apaixonado pela presença do Senhor. Não por um carro novo, não por uma casa nova, não por nada, mas por Ele. Guarda-nos, Pai, neste lugar. Apaixonados pela Tua presença e apaixonados pelo Senhor. Livra-nos, Pai, eu te peço como igreja, que o dia que a estrutura for mais importante do que o Senhor, do dia que o lugar for mais importante do que o Senhor, do dia que a religião for mais importante do que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para sermos apaixonados pela Tua presença. Nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Assim eu abençoo a tua casa nessa noite, com esse coração apaixonado pela tua presença, apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo que tu és, e apaixonado pela tua bondade e a tua misericórdia sobre nós. Assim eu abençoo os teus filhos nessa noite, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos durante essa semana. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Cuidado. Eu te digo isso como um homem de Deus e como um profeta na casa do Senhor. Cuidado. Porque o dia que você perder o teu amor por Jesus, o teu cristianismo está em risco. Porque o cristianismo não é sobre coisas novas, sobre carros, sobre prosperidade, sobre bênçãos. O cristianismo é Cristo em nós, a esperança da glória. Cuidado, por isso que eu quis cantar essa canção. Cuidado quando o nome dele ainda não mexer mais com as suas estruturas, e quando o amor por Jesus não te tocar e não te mover mais. Cuidado, para quando você perder a paixão por Ele. Cuidado. E muitos de nós temos sofrido com depressões, ansiedades e com outras coisas. E eu vou te dizer nessa noite, com toda a certeza que eu estou te dizendo, com toda a certeza do meu coração, o vazio que Deus deixa na sua vida, só Ele pode preencher. O vazio que a presença de Deus deixa na sua vida, só Ele pode preencher. Pode ir correr, pode fazer, mas você vai entender que só Ele preenche o vazio que existe em nós. Sabe por quê? Porque quando eu e você fomos feitos, Márcio, Ele deixou um espaço que só encaixa a presença do Senhor. Pode botar outras coisas, vão até parecer que encaixou, mas não encaixou. Pode até parecer, acho que deu, não deu. É só a presença dEle que vai preencher. E aí começamos com ansiedade, com depressão, com angústias, com lutas e com dificuldades, e começamos a afastar do amor de Jesus. Cuidado, eu te digo, cuidado. Guarda um coração apaixonado pela presença do Senhor. Seja um apaixonado, porque você é um escolhido do Senhor. Amém?
Graça e paz em nome de Jesus. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e diga para ele: você é um escolhido do Senhor. Dê um abraço em 2, 3, 4, 5, 10 irmãos e diga para ele: você é um escolhido do Senhor. Graça e paz em nome de Jesus.